Seja muito bem-vindo a mais uma aula neste canal de Língua Portuguesa e Redação Carla Gomes. E hoje nós vamos seguir o nosso plano de correção de provas de bancas. Aqui, para nós, na banca de hoje, é a queridinha do momento Consulplan. E se você está estudando para o concurso da Secretaria de Educação, cola nessa aula aqui, porque hoje a gente vai conhecer mais um pouquinho do perfil da banca e que tipo de questões aparecem nessa prova. A banca Consulplan, ela segue um padrão de provas, ela tem o que a gente chama de prova tradicional. Uma metade, mais ou menos, da prova ali relacionada às questões de interpretação de textos e a outra parte de natureza gramatical. Sua chance, então, de conhecer essa prova aqui, mais um esforço aí em busca da sua aprovação, vamos embora de Consulplan. Quem já está aqui há mais tempo nesse canal sabe da informação e se você chegou agora, fique sabendo, nós vamos ler o texto de português. Eu sei, tem uma galera aí que fala, não precisa ler o texto, vai para a questão. Aqui a gente entende, porque é óbvio, que ler o texto faz com que você ganhe tempo na resolução da prova. Senão você vai ter que voltar nesse texto 700 mil vezes e ficar procurando informação que vai ser fragmentada. Então confia aqui em quem tem experiência no negócio e quer que você seja aprovado diretamente e vambora ler o texto. Além disso, nós temos uma grande vantagem porque textos de prova de língua portuguesa são sempre textos muito legais e você ganha, no mínimo, conhecimento de vida, uma chance de refletir, ler alguma coisa útil, né, que não seja rede social. Então, vambora lá que a gente vai ler esse texto aqui juntinhos para conseguir fazer a prova com eficiência. Todos nós temos grandes expectativas sobre nossa passagem pelo mundo. E não me parece que devemos deixar de tê-las. A sabedoria consiste em compreender que é preciso medir a grandeza com a nossa própria fita métrica. Se nos tornamos reféns de algo que hoje é determinante na nossa época, por exemplo, que é o reconhecimento da importância de alguém pela quantidade de aparições na mídia, estamos perdidos. Render-se a uma determinação ditada pelo mercado é tão destrutivo como passar a vida tentando agradar a um pai opressor e para sempre insatisfeito, como vejo tanta gente. Em ambos os casos, estaremos sempre aquém, sempre em falta. E mesmo quem vive sob os holofotes vive em pânico, porque não sabe por quanto tempo conseguirá manter as luzes sobre si. Mas de que luzes precisamos para viver? E a quem queremos agradar? Quem e o que importam de verdade? Essa reconciliação é o que nos leva de fato à vida adulta, no que ela tem de melhor. Acredito que crescemos quando conseguimos nos apropriar da medida com que avaliamos nossa existência, nosso estar no mundo. Ninguém entende ser isso ou aquilo, ninguém entende nada. Quem diz que tem? É preciso duvidar sempre das determinações externas a nós, tanto quanto das internas. Por que mesmo que eu quero isso? É sempre uma boa pergunta. Tem uma amiga que só se transformou em uma chefe capaz de ajudar a transformar para melhor a vida de quem trabalhava com ela quando se reconciliou com suas próprias expectativas, quando descobriu em si uma grandeza que era de outra ordem. Só se tornou uma mãe capaz de libertar os filhos para que estes vivessem seus próprios tropeços e acertos quando se apaziguou consigo mesma. Ela, de quebra, descobriu que era talentosa numa área, a cozinha, onde até então não via nenhum valor. Ao descobrir-se cozinheira, não pensou em empreender uma nova maratona, dessa vez na tentativa de virar uma chefe e fazer um programa de TV. Já estava sábia o suficiente para exultar de alegria ao acabar com a boa forma de suas amigas mais queridas. Como minha amiga e como todo mundo, eu também acalentei grandes esperanças sobre minha própria existência. Depois do fracasso da minha carreira de astronauta, desejei ser escritora. Acho que ser escritora é o que quis desde que peguei o primeiro livro na mão e consegui decifrá-lo. É claro que eu não queria apenas escrever um livro de entretenimento. Eu escreveria, obviamente, a maior obra-prima da humanidade. Meu primeiro livro já nasceria um clássico. Eu reinventaria a linguagem e ditaria novos parâmetros para a literatura. Depois de mim, Proust e Joyce estariam reduzidos ao rodapé do cânone. Não é divertido? Acreditem, eu rio muito. E até me enterneço. No meu quarto amarelo, lá em Ijuí, eu fiz o seguinte plano. Emily Brontë escreveu O Morro dos Ventos Uivantes aos 19 anos. Logo, eu deveria escrever a minha obra-prima aos 17, no máximo 18. Pois não é que os 18 anos passaram e eu estava mais ocupada com fraldas e com beijos na boca? Bem, eu já não seria tão precoce assim, mas me conformei. Afinal, minha obra seria tão acachapante, tão revolucionária, que mesmo aos 20 e poucos eu seria considerado um prodígio. E os 20 passaram, assim como os 30, e lá vou eu aumentando cada vez mais o e tantos dos 40. Não desisti de um dia escrever um romance, não.
Acho mesmo que ele está mais perto agora que eu me absolvi de escrever a grande obra da literatura mundial. Mas foi só depois de me apropriar da medida da minha vida que eu me descobri estonteantemente feliz como contadora de histórias reais. Quando finalmente escrever um romance de ficção, ele só será possível porque vivi mais de 2 décadas embriagada de histórias absurdamente reais e com gente de carne, osso e nervos. E só será possível porque deverá estar à altura apenas de mim mesma. Só precisarei ser fiel à minha própria voz. Porque é esta, afinal, a grande aventura da vida. Desvelar a nossa singularidade, o extraordinário de cada um de nós, descobrir a voz que é só nossa. Mesmo que essa descoberta não se torne jamais uma capa de revista. O importante é que seja um segredo nosso, um bem precioso e sem valor monetário, que guardamos entre uma dobra e outra da alma para viver com furiosa verdade esse milagre que é a vida humana. Ah, gente, fala sério. Qual é o seu problema se você entende que você não precisa ler um texto como esse? Olha, você pode sair dessa prova agora, desse vídeo agora, porque você acabou de ler uma das grandes articulistas de artigos de opinião do Brasil, Eliane Brum. Ela é maravilhosa e esse texto põe a gente para pensar, né? Em que ponto você quer estar na sua vida, a quem você deve satisfação. No mínimo, você acabou de ter uma chance de refletir sobre si mesmo e essa é a grande vantagem das provas de língua portuguesa. Você lê o texto e, além de acertar todas as questões porque você está nesse canal aprendendo exatamente o que precisa fazer, você ainda sai enaltecido, sai incrivelmente melhor por conta de uma leitura como essa. Pronto, já lemos o texto. Agora a gente passa para aquela parte que vocês adoram, que é a resolução de questões. A Consulplan, ela trabalha com o que a gente chama de linguística textual. Então as questões, elas estão sim baseadas no texto. E você vai perceber comigo o fato de que ter lido o texto te torna muito mais ágil a responder essas questões. Claro que a gente vai poder voltar no texto todas as vezes que a gente precisar. Mas agora a gente vai fazer isso já com a noção do todo, né? Com a noção do entendimento mesmo do que o texto pretende dizer, porque a gente já leu o texto. Então vamos lá de questão número 1 comigo, ó. Todos nós temos grandes expectativas sobre nossa passagem pelo mundo. Ao dar início ao texto, a autora apresenta. Bom, então é assim que ela começa o texto, né? Todos nós temos grandes expectativas sobre nossa passagem pelo mundo. Ela apresenta uma suposição não enunciada ao longo do texto? É claro que não. O texto, ela tem a intenção justamente de sustentar esse ponto de vista, né, dizendo que, sim, a gente cria grandes expectativas sobre nós mesmos e isso não deveria ser assim. Então, não enunciada ao longo do texto é uma informação falsa. Deixa eu mudar a cor disso aqui para ficar melhor de você enxergar, tá bom? Então, isso aqui tá falso, né? Porque isso aqui de não, o não tá errado, né? É uma suposição enunciada ao longo do texto. É assim, ó, a resposta ideal, a resposta certa aí vai ser que a questão, ela é sim enunciada no texto. É uma declaração fundamentada em evidências subjetivas. Bom, de fato, essas evidências subjetivas aqui, ó, são o que fundamentam o pensamento dela. Aqui vale muito a pena você saber o que significa a palavra subjetivo, viu? Subjetivo significa relativo, ó, relativo ao sujeito. Ao sujeito aqui, ó, é ao indivíduo, tá bom? Então, são declarações baseadas em evidências subjetivas, em evidências dela mesma, em evidências da própria autora, evidências do próprio indivíduo que enunciou. Então, essa número 1 aqui é muito boa. Letra C. Um fato que não se articula ao tópico geral tratado no texto. É claro que se articula, né? Como é que ela vai começar um texto com uma ideia solta? Então, o restante do texto está, assim, articulado com esse início. E um acontecimento comprovado e constatado de modo indiscutível não tem como ser indiscutível, né? Porque o que nós temos aqui como gênero é um artigo de opinião. E aí, sendo um artigo de opinião, está baseado na subjetividade. O que é a subjetividade? Está baseado no posicionamento de quem escreve. Então, não é indiscutível. Claro que a gente pode colocar isso em pauta. Portanto, resposta aqui vai ser a letra B de bola. Coloca aí número 1, letra B. E perceba como nós precisávamos mesmo ter lido o texto todo para ter a resposta da questão número 1. Né? Não dava para ler o primeiro início aqui, o início do texto, e considerar que a gente deduziria o resto. Então, é isso, tem que ler o texto. Questão número 2, vamos lá comigo. O item a seguir, em que o vocábulo destacado tem o seu antecedente corretamente indicado, é
exceto. Muito cuidado com isso aqui. Tem uma dica importante, porque as bancas, elas costumam alternar entre as questões, né? Na verdade, de maneira meio aleatória, a solicitação de questões certas e erradas. Então, algumas vezes, pergunta-se qual que é a resposta certa, né? Qual é correta entre as opções. Outras vezes vai te perguntar qual é a única alternativa incorreta, que é quando vem com esse exceto aí. Você precisa ficar atento a isso para você não marcar uma resposta em lugar de outra. Às vezes era para ser a correta e você traz a incorreta, ou ao contrário, né? Pede a errada e você traz a certa. Fique atento a isso para não perder questão por bobagem. Aqui, então, nós estamos procurando a única alternativa errada. Então tá, aqui ó. Acho mesmo que ele está mais perto. Esse ele aqui que está mais perto, lá no texto, é o livro, né? É que ela vai escrever o livro. Carla, tem certeza disso? Sim, tenho certeza. Eu vou te mostrar aqui, ó, no texto em si. Peraí. Onde é que isso está? Tá aqui, ó. Acho mesmo que ele está mais perto, agora que me absolvi de escrever a grande obra da literatura mundial. Ó, não desisti um dia de um romance, não. Acho que ele, tá vendo? Que aqui no texto dela é o romance, está mais perto. Então, feita a questão aí, já entendemos que isso de fato existe no texto, consigo confirmar com você que a letra A está errada, né? Aqui está errada, não é quarto amarelo. Na letra A, nem é livro, né? Nem é livro. Lá no texto, exatamente, é um romance. Então, eu consigo saber que a letra A é a resposta. Essa daqui é o tipo de questão que você faz, entre aspas, automaticamente, né? Porque pede o antecedente e você volta no texto para conferir esse antecedente, já identificou que é a letra A. O que você pode fazer aqui é fazer as outras alternativas, né? Conferir, para o caso de para essa questão caber um recurso, porque a gente já sabe com segurança que a resposta é a letra A gente identificou lá no texto. Vamos fazer as outras para ter certeza de que não tem recurso nessa questão. Então, letra B. E não me parece que devemos deixar de tê-las, que são as grandes expectativas, né? Então, isso aqui é verdadeiro, tá mesmo lá no primeiro parágrafo. Para que estes vivessem seus próprios tropeços, são os filhos. É a amiga dela, né, que viveu isso. Ele só será possível porque vivi mais de 2 décadas embriagada, que é o romance, de novo, né, isso que ela fala, inclusive, no mesmo contexto da letra A. Então, a resposta é letra A mesmo, e a gente pode partir juntos para a questão número 3. Questão número 3. O segundo parágrafo do texto é caracterizado por questionamentos. Observe. Mas de que luzes precisamos para viver? E a quem queremos agradar? Quem e o que importam de verdade? Quem disse que tem? E por que mesmo eu quero isso? Então, nesse segundo parágrafo, existem várias ocorrências dessas interrogações, né? Que a gente já sabe que no texto dela nesse momento, são recursos argumentativos. Então, a pergunta, ó. É possível inferir que tal especificidade tem como propósito. A pergunta, no final das contas, é por que ela está fazendo esse tanto de questionamento no texto? Qual é o propósito dela com esse tanto de questionamento? Letra A. Sanar possíveis dúvidas do leitor? De jeito nenhum. Ao contrário, né, ela levanta questionamentos, ela coloca dúvidas e não sana essas dúvidas. Desenvolver um estudo científico. Gente, isso aqui é só um artigo de opinião, né? Nós não temos aqui um estudo científico. Produzir uma estratégia argumentativa, essa daqui é ótimo, isso aqui é recurso argumentativo. Ela faz pergunta, mas na verdade essas perguntas são chamadas de retóricas. Ela já tem a resposta. Ela já diz, no final das contas, que tem que agradar a si mesmo, que importa é a si mesmo, a própria fita métrica, né? Então ela já deu essas respostas. E criticar os elementos que compõem o texto, como assim? Ela está falando mal do próprio texto dela? Resposta aqui, letra C. E você já pode anotar isso aí como esquema mesmo para você estudar, porque é o seguinte, essas perguntas nesse gênero textual, artigo de opinião e tal, são estratégias argumentativas. Ninguém faz uma pergunta aleatória num texto como esse. Faz com a intenção de colocar o leitor para participar, já propor uma resposta que é óbvia, entendeu? É estratégia argumentativa. Fique atento, porque bancas como a Consulplan adoram esse tipo de pergunta, querendo saber se você entende a intenção das partes do texto, entendeu?
Então, vamos embora comigo de questão 4. Quero você completamente brilhando na banca Consulplan. Vamos aqui, então, de questão 4. Em qual das transcrições textuais está expressa uma opinião da articulista? Então, aqui, ó, espera-se um trecho de opinião. Quero que você consiga perceber nessa questão, a banca espera que você consiga perceber a diferença entre fato e opinião, entendeu? Uma coisa é o que acontece, outra coisa é o que eu traduzo isso como opinião, certo? Então, vamos lá. Letra A. Ninguém entende isso, ninguém entende ser isso ou aquilo, ninguém entende nada. Isso aqui é completamente a opinião dela, é completamente a opinião dela, é o que ela de fato defende durante o texto. A métrica é sua e ela diz, cada um pensa no nível da sua própria experiência. Então, letra A é a resposta. Mas vamos ver as outras. Emily Brontë escreveu O Morro dos Ventos Uivantes aos 19 anos. Isso aqui não é opinião, isso aqui é um fato, tá vendo? Ela escreveu, ponto. Não sou eu que acho, né? Não é a autora que acha. Só se tornou uma mãe capaz de libertar os filhos para que estes vivessem seus próprios tropeços e acertos quando se apaziguou consigo mesma. Isso aqui é um fato, independente do que você pensa sobre isso, ela traz no texto como um fato. Ela tem uma amiga que só conseguiu quando? Pronto, é fato. Tem uma amiga que só se transformou em uma chefe capaz. De novo, tá vendo? É um fato. Então, o que marca a diferença entre fato e opinião é o que realmente aconteceu, né? E o que ela pensa sobre aquilo. Então, letra A é a resposta. Atenção a esse tipo de questão, é questão ótima de provas como a da Consulplan. Questão 5. Vamos lá comigo na questão 5. Assinale a alternativa cujo conteúdo identifica o tema abordado no texto de Eliane Brum. Tá vendo só como você realmente precisava ter lido esse texto como um todo para conseguir responder a uma questão como essa? Essa daqui é uma questão que te pergunta, esse texto fala de quê? Então é o texto fala de quê? Você tem que ter lido o texto para saber do que ele fala, né? Tem que ter lido o texto. Então vai ficar assim, ó. Expectativas frustradas ao longo da vida, não exatamente, né? Não exatamente. Aventuras transformadas em histórias reais, apesar de que ela acha que pode escrever isso. O ser humano e a sua real passagem pelo mundo, essa é a resposta, né? Na verdade, é mudar as métricas, porque não é só sobre frustração, é sobre como o ser humano de verdade passa no mundo, é encontrar a sua própria verdade. E o sonho de escrever uma obra-prima na juventude, isso realmente está no texto, mas não é o conteúdo que identifica o tema abordado no texto, tá vendo? Então, essa coisa aí de escrever uma obra-prima aparece lá no texto, mas não é o conteúdo do tema, não é esse o tema. O tema é como o ser humano passa realmente pelo mundo. Ele passa criando expectativas, mas com a necessidade de ajustar essas expectativas segundo a sua própria métrica. Questão número 6, já estamos na metade da prova e perceba que aqui a gente já começa a cair ali num cenário de questões um pouco mais gramaticais. A gente até consegue fazer essas questões a partir do entendimento desse texto. De fato, essa banca, ela traz questões gramaticais, mas são um pouco mais leves, não são questões tão difíceis, que exigem um conhecimento muito específico. Você consegue a partir ali do que é mais fácil. E isso aqui é uma dica de ouro para a prova de língua portuguesa. Você não precisa ficar procurando a forma mais difícil de estudar português. Normalmente as bancas vão esperar de você um comportamento mais simples, aquilo que é mais esperado, mais óbvio ali, entendeu? Então tem que estudar gramática? Tem que estudar gramática. Na Consulplan caem questões gramaticais cruas, te perguntando o nome dos trem, a regra das coisas, isso cai na prova. Mas não espere que vão cair as grandes exceções. Então, os casos mais comuns ali, aquilo que é mais óbvio, é o que te espera de verdade. Olha só nessa questão 6 aqui para você enxergar isso junto comigo. Releia o trecho. Bem, eu já não seria tão precoce assim, mas me conformei. Tem em destaque aqui, ó, veja esse mas, tá vendo? Tá aqui em destaque, mas me conformei. A relação estabelecida entre as orações pela expressão destacada é, aqui você só precisava saber que o mas é uma conjunção adversativa e que a ideia de adversidade é a mesma de oposição. Dizer que é uma conjunção adversativa é dizer que ela marca uma ideia de oposição. Anota isso, porque no caso da Consulplan, isso é o que cai na prova. Ela vai te perguntar sobre o emprego das conjunções? Vai. Mas não vai te perguntar daquelas palavras aleatórias da língua portuguesa, não. Vai te perguntar assim, o mas, o porém, e você anota aí
que essas palavras dão ideia de oposição e você vai brilhar. Pode confiar, comece pelo fácil. Anota, você vai começar português, é pelo que é mais fácil. Feita a questão número 6, vamos comigo para a questão número 7, também de natureza gramatical. Então, questão 7, olha só. Assinale a afirmativa incorreta quanto às ideias do texto e estruturas linguísticas. Mais uma vez, vou precisar que você se lembre de que o nosso combinado é o seguinte, hein? Quando vier essa coisa aqui de correto e incorreto, você tem que estar atento à pergunta, tem que estar atento. Aqui está pedindo a incorreta. Não quero você dando resposta aqui sem perceber o objetivo da questão. Quantos de vocês erram questões porque pediu a certa, você marcou errada, pediu a errada, você marcou a certa? Cuidado com isso. Aqui nós queremos a errada. Vamos lá. Para que estes vivessem seus próprios tropeços e acertos, as palavras destacadas são opostas. Verdade. As palavras destacadas são opostas. Verdadeiro. Todos nós temos grandes expectativas sobre nossa passagem pelo mundo. Está dizendo que o sujeito de temos é composto. Errado. O sujeito de temos é simples. Simples. O sujeito aqui, ó, é todos nós, tá vendo? E é simples porque ele tem apenas um núcleo, que é nós. Ah, Carla, mas é porque eu pensei que sujeito composto aconteceria quando indicasse mais de uma pessoa, tipo nós, não é? São várias pessoas, não é isso não? Sujeito composto acontece quando eu tenho 2 ou mais núcleos. Se fosse eu e você, temos grandes expectativas. Aí eu tenho o núcleo eu e o núcleo você. Mas nesse caso, o núcleo é só nós, que é uma palavra apenas, sujeito simples. Portanto, eu já sei que a incorreta aqui, ó, vai ser a letra B, certo? Vamos ver as outras, só para você aproveitar a oportunidade de fazer uma revisãozinha de gramática aí. No trecho, mesmo que essa descoberta não se torne jamais uma capa de revista, tá dizendo que jamais tem um valor temporal. É isso. Esse jamais aqui indica nunca, que é uma noção de tempo. Portanto, verdadeira. Deixa eu pôr aqui o V de verdadeiro, né, para você acompanhar comigo. Ela, de quebra, descobriu que era talentosa numa área. A expressão destacada pode ser substituída sem alteração semântica por ela, além disso, descobriu que ela era talentosa numa área. Portanto, de quebra, além disso, né? Então, verdadeira. Resposta da questão número 7, letra B de bola. Vamos comigo agora para a questão 8. E ela é uma questão de natureza gramatical também. Aqui, para falar a verdade, eu super faria essa questão como se ela fosse uma questão de interpretação de texto. O conteúdo gramatical aqui, ó, é o conteúdo de semântica. E olha, anota esse negócio porque eu não tenho visto na vida nenhuma prova da Consulplan que não caiam questões de semântica. Semântica, o que é, Carla? Não entendi. Semântica é a parte da gramática que estuda o significado, ó, é o significado das palavras. Então, saber se a palavra, qual é a ideia que a palavra transmite, né, o que ela significa, isso tudo é semântica. Quando se sabe, quando se conhece ou se percebe no contexto o significado da palavra. A gente vai pensar em sinônimos e antônimos como matérias de semântica. Então, vamos lá. Considerando o contexto em que estão inseridas, as expressões destacadas podem ser substituídas pelas palavras indicadas logo a seguir, mantendo o mesmo sentido. Então, se mantém o mesmo sentido, nós estamos falando que as palavras são sinônimas, tá vendo? Sinônimas. Isso não ocorre em. Então, eu quero uma alternativa em que não sejam sinônimas as palavras em destaque. Não sejam sinônimas. Letra A. É claro que eu não queria apenas escrever um livro de entretenimento. E aqui está dizendo que entretenimento é a mesma coisa de recreação. Coloca aí que é verdade. Entretenimento é a mesma coisa de recreação. Letra B. Eu escreveria, obviamente, a maior obra-prima da humanidade. Eu escreveria, incontestavelmente, a maior obra-prima da humanidade. É isso, tá no mesmo sentido aqui. É claro, é óbvio, é incontestável que seria incrível, né? Letra C. Embriagada de histórias absurdamente reais e gente de carne e osso. Ou
suntuosamente reais. Aqui está dizendo que absurdamente reais é a mesma coisa de suntuoso. Suntuoso é chique demais, elaborado demais. E absurdamente reais está na ideia de muito reais, de verdadeiramente reais. Não a ideia do luxo que suntuoso dá. Portanto, aqui ó, a resposta vai ser letra C. Vamos ver a outra. Ela já estava sábia o suficiente para exultar de alegria ou para triunfar de alegria, para se encher de alegria, né? A resposta letra D também é verdadeira. Nesse caso, a gente sabe que a número 8 tem como gabarito a letra C, porque absurdamente não é a mesma coisa de suntuosamente. Tá vendo só? Põe aí na sua listinha de estudos questões de semântica, isso cai na prova. Questão 9. Crase. Sempre tem a questão de crase, né, gente? Crase é clássico. A crase é a fusão de duas vogais idênticas. Podemos afirmar que a crase é facultativa em. Tá vendo, então, que a Consulplan realmente espera que você saiba gramática? Essa daqui é uma questão puramente técnica. Você tem que conhecer as regras de crase e mais, tem que conhecer os casos facultativos de crase, tá vendo? Você tem que conhecer os casos facultativos de crase, inclusive. Então, o que é facultativo aqui? Só precisarei ser fiel à minha própria voz. Põe aí que é a letra A, pode anotar, e você vai... Esse já é o gabarito, vou te explicar esse negócio. Você já vai ficar com essa informação para outras ocasiões, que é o seguinte... Crase antes de pronome possessivo. Põe aí, ó. Isso aqui é um pronome, ó, meu, minha, né? É um pronome possessivo. Dá ideia de posse. Minha. Tem ideia de dono, né? E antes de pronomes possessivos femininos, a crase é facultativa. Anota isso, porque essa questão é fácil, né? Ai, meu Deus, eu não sei crase. Agora você tem a informação. Você vai anotar e já vai fazer isso sabendo que vai aparecer de novo, né? Então, quando aparecer crase, te perguntou facultativo, começa do fácil. É facultativo o uso de crase antes de pronome possessivo. Ok? Anotadíssimo? Agora vamos para a questão 10, para você ter tido aí uma bateria enorme de exercício para te ajudar bastante a ser aprovado. Vamos lá. Assinale a afirmativa em que a oração destacada evidencia valor temporal, tá vendo? Então aqui é gramática? É gramática. Estão falando de período composto, né? De valor semântico de orações subordinadas adverbiais. Mas a banca não está esperando que você trace esse caminho difícil aqui, não. Ela está querendo que você, como eu já avisei, né? Como eu já antecipei, que você comece pelo fácil. Aqui você nem precisa saber a classificação das orações. A expectativa é apenas que você me diga em qual delas há um valor de tempo. Apenas isso, ó. E não me parece que devemos deixar de tê-las. Bem, eu já não seria tão precoce assim, mas me conformei. Estes vivessem seus próprios tropeços e acertos quando se apaziguou consigo mesmo. Gente, é inevitável que você marque aqui a letra C, porque a palavra quando que aparece aqui, ó, ela deixa muito explícita a ideia de tempo e vocês vão concordar comigo que ficou óbvia a questão, né? Ficou fácil. É isso que eu preciso que vocês entendam em relação à banca da Consulplan. Você não precisa ficar em busca de questões exageradas, de conhecimentos extremamente difíceis, porque não é isso que aparece na prova. A expectativa é realmente que você comece do fácil. É claro, muito claro que eu deixaria aqui o gabarito para você conferir depois essas questões. Faça de novo, volte nesse vídeo, capriche nos seus estudos e não se esqueça de que você verdadeiramente pode contar comigo. Bateu a dúvida, ficou ali assim, sem entender direito a questão, corre para cá, manda aqui nos comentários esse vídeo e eu vou te ajudar, vou te fazer entender do melhor que eu puder. Esteja inscrito nesse canal, aproveite, compartilhe, salve, essas coisas todas aí de internet, porque afinal de contas eu quero muito que você tenha chance de receber as próximas notificações das aulas que eu vou colocar aqui para tornar você o próximo aprovado por um concurso elaborado pela Consulplan. Para mim é um grande prazer ter a sua atenção, te vejo depois. Até mais.